Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor em um dia feliz, harmonioso, cheio de bênçãos do Senhor, iniciando uma semana também abençoada por Deus e protegida em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vimos ontem o estudo sobre o Espírito que nos deu vida, aquele sopro de Deus, não é? Mas mesmo assim, vendo Deus que o nosso espírito seria frágil, fraco, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para nos dar proteção, para que nos dá guarda, para nos dar fortalecimento, força, para sermos mais que vencedores. Nós vimos que este Deus Todo-Poderoso não nos deixa sozinhos, porque todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo o maior poder que um ser humano pode ter, né? A terceira pessoa da Trindade, operando poderosamente em cada um de nós, que somos fiéis, que vivemos segundo a palavra, nos passos de Deus. O Espírito Santo nos orienta, nos ajuda, nos protege. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é o maior termo que nós devemos ter em cada um de nós, porque é esta fidelidade que nos faz receber as bênçãos de um coração puro e santo como o coração de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo fruto. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Este é que é verdadeiro. Este é que é sincero e positivo. Há também, além do vinho, da bebida alcoólica que desagrega a pessoa do sério e o faz encaminhar, enveredar pelo caminho da morte. Há também a ganância, a ambição, a inveja, a vaidade, a prepotência, não é? Portanto, eu vou repetir Efésios capítulo 5, 18, que nos diz: não se embriaguem com vinho, nem com a vaidade, nem com orgulho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo poder do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso ser cristão, porque nós temos a certeza que nunca estamos sozinhos, não é? Há muitos versículos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus em seu coração, porque ele nos equipa, nos direciona, nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Portanto, devemos estar sempre alerta, pronto, para sermos aquela pessoa capaz, consciente, de ter sempre a palavra adequada para aquela necessidade apresentada no momento. Portanto, meus irmãos, ainda em Romanos, no capítulo 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo que habita em nós. Este é o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece. Fortalece o quê? O nosso espírito, porque nós somos tentados por todos os lados, em todas as direções. Nós somos tentados indiscutivelmente de maneiras que facilitam a aceitação do pecado e da morte, até nos desviam.
cegam os nossos olhos, a nossa mente fica opaca, inconsciente e caímos. É preciso despertar. E há um versículo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará na pessoa do Espírito Santo. Não é? Atos 2:38 nos diz, faz uma pergunta e Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Porque antes você já foi batizado com o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas dizer que é um novo batismo não tem problema. Importa que sejamos fiéis, que estejamos dentro do conteúdo do texto da palavra. Ainda em Lucas, no capítulo 4:18, ele nos desperta e nos alerta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos pecadores, aqueles que estão nas trevas, que deixaram há muito tempo a luz, que caminham na negritude da noite e da escuridão, do pecado e da morte. João 14:16-26. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade, Espírito Santo. Jesus pediu a Deus, porque sabia da nossa fraqueza espiritual, sabia da nossa fraqueza da alma e muito mais da carne. Portanto, quero fortalecer mais e mais o Espírito Santo que habita em nós, que nos protege, que nos guarda. Continua, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês, os meus servos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês no coração. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo e o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês viverão naquele dia. Compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Judas Tadeu: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro é o Espírito Santo que habitará e que o Pai enviará para habitar em vocês. Ele lhes ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Palavras do Senhor Jesus. Não há meio termo. Só Jesus entre o céu e a terra tem poder para nos salvar, para nos fazer retornarmos ao reino de Deus para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Portanto, meu irmão, honrai ao Senhor
enquanto se pode. Honrai ao Senhor, glorificai e exaltai o Senhor, aceitando em seus corações, em suas vidas, porque sem Ele é impossível agradar a Deus. Amanhã iniciaremos estudo da alma. A alma, em Deuteronômio capítulo 4, 29, nos diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. No livro dos Salmos 63, 1, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Tu és a água da vida, Ele é a água da vida para nós. Aí em Mateus 16, 26, pois não adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Medita nestes versículos. Medita de dia e de noite e volta-te para o Pai. Ele está de braços abertos, a te esperar, a te convidar, a aceitar o seu Filho único como o único e suficiente Salvador, e a glória de Deus descerá sobre ti. Até outra vez nos encontrarmos. Se Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.